Então, nessa segunda aula, caso você tenha assistido a primeira aula que eu falei, qual seria a segunda aula? Nessa nós vamos tratar do comprimento e as suas conversões. Você sabe que existem esses comprimentos que vocês estão vendo aí, ó. Quilômetros, hectômetros, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Você conhecia todos? Comente aí se você conhecia todos. Mas observe, provavelmente 90% do pessoal que assiste esse vídeo não vai saber que existia hectômetro e decâmetro. Porém, os outros são comuns aparecer nas questões. Caso você não saiba, esse hectômetro aí tem uma curiosidade que a sua palavra tem relação direta com quando falamos de hectare, porque hectare eles são 10 mil metros quadrados, então os lados de um hectômetro é 100, certo? Então, hectômetro equivale a 100 metros. Pronto. Porém, não vamos falar de todos, sabe? Caso apareça hectômetro e decâmetro nas suas questões, certeza que ele vai falar o que é. Ah, é uma dica, é isso aqui, isso aqui. Assim como já aconteceu com decímetro. Uma vez decímetro caiu no Enem e a falou, ó, decímetro equivale a tanto. Acabou. É isso que vai acontecer, certo? Então, ó, devemos saber como é as suas conversões. Sabendo dessa variedade de medidas, você deve saber quanto eu multiplico quilômetro por quanto para achar hectômetro, hectômetro por quanto para achar decâmetro e assim por diante. Existe um padrão entre eles. Então, sabendo que existe um padrão, então fica fácil decorar. Provavelmente vocês vão saber alguns desses padrões, ó. Vocês sabem 1 quilômetro é quantos metros? 1000 metros. Então, ó, ficou fácil porque para eu passar de quilômetros para hectômetros, eu multiplico por 10. De hectômetro para decâmetro, multiplica por 10 e assim por diante, certo? Vou multiplicando por 10 em todos. Ah, aí vocês vão pensar, ó, você já relacionou quilômetros, você já relacionou metros, você já relacionou centímetros, que eu tenho certeza. Por quê? Vocês vão saber, vocês vão ter em mente que isso é um conhecimento já tipo do seu cotidiano, que 1 quilômetro ele equivale a 1000 metros e 1 metro você sabe de cor também que vale 100 centímetros. Esses conhecimentos já vêm enraizados com vocês porque vocês usam. Às vezes você tem a sua altura de 1,62 m. Se você tem a altura de 1,62 m, significa que você tem 162 centímetros. Essas relações são importantes. E aí, esses padrões ajudam você a descobrir as outras informações, ok? Sabendo desses padrões, você já pode saber, e milímetro, como é que eu faço para tirar de 1 centímetro e chegar a milímetro? 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Isso tem guardado nas suas réguas. Lembra que na régua entre o 0 e 1 tem um monte de pontinho? Esses pontinhos são os milímetros. Pronto, sabendo dessas relações, nós podemos fazer os pequenos exercícios. E aqui eu vou fazer de duas formas. A primeira, eu vou utilizar a regra de 3, que se você não sabe a regra de 3, entre no link da nossa descrição, que vai ter um link que você faz o seguinte, ó, fala assim, eu quero o curso de regra de 3, e aí vai ser mandado para você. É pagando? É pagando, mas é um preço acessível para você e que vai valer muito a pena. São 5 módulos, se não me engano, e tem mais de 50 questões respondidas lá. Enfim, vamos voltar para cá. Ó. Eu tenho aqui, eu quero converter 6 metros em milímetros. Ó, eu sei que 6 metros eu posso converter em centímetros, não posso? Por quê? Porque 1 metro ele equivale a 100 centímetros. Pronto, então vamos fazer isso aqui. Ó. Eu quero converter 6 metros em centímetros, porém eu sei que 1 metro equivale
a 100 centímetros. Então aqui é só multiplicar cruzado. Ó. 6 vezes 100, 600, igual a 1 vezes centímetros, centímetros. Então, 6 metros equivale a 600 centímetros, ok? Pronto. Acabou. Sabendo disso aqui, então eu posso, ó, se eu sei que 6 metros equivale a 600 centímetros, e eu sei que 1 centímetro equivale a 10 milímetros, é só fazer outra relação, em que eu tenho 1 centímetro equivale a 10 mm, então 600 centímetros equivale a quantos mm? Pronto, multiplicando cruzado novamente, ó. 1 vezes x, x igual a 600 vezes 10. 600 vezes 1 dá o próprio 600. Como tem esse zero aqui, eu adiciono aqui. Então significa dizer que 6 metros equivale a 6.000 milímetros. Pronto, acabou. Observe, eu usei regra de 3 e não precisei da tabela anterior para responder. Por quê? Porque é um conhecimento que eu já venho enraizado desde a infância, de falar essas conversões. Ah, quanto vale 1 quilômetro? 1 quilômetro é igual a 1.000 metros e assim por diante. Já nessa segunda, vamos utilizar o conceito da tabela. Ele quer pegar 200 decímetros e transformar em metros. Vamos ver como é? Voltando na tabela, eu tenho ó, decímetro aqui e metro do outro lado. Ele está voltando. Eu sei que indo multiplica por 10 e voltando eu multiplico por quanto? Eu divido por quanto, na verdade. Se você está multiplicando indo para a direita, você divide voltando. Se você multiplica por 10, então significa que para voltar, você deve dividir por 10. Então, ó, de decímetro para metro, eu divido por 10, ok? Então, sabendo disso, eu volto aqui e faço. Se eu sei que para eu tirar de decímetro para metro, eu divido por 10, então eu faço 200 dividido para 10, então eu sei que 200 dividido para 10 corta 0 com 0, fica 20 metros, ou seja, 200 decímetros equivale a 20 metros. E acabou a nossa questão. A próxima aula nós vamos tratar sobre as grandezas mais o comprimento em unidade de área. E aí vai entrar o quê? Metros quadrados, centímetros quadrados e assim por diante. Se você gostou, mande para o seu amigo. Muito obrigado, até a próxima e tchau.